Shalom, muito obrigado a você que acompanha o canal. Eu agradeço muito pela sua presença e participação nesse vídeo. No vídeo de hoje, nós vamos tratar de um outro assunto muito polêmico, né? Os apóstolos de Jesus, eles tinham salário para evangelizar? Eles cobravam salário para evangelizar? O que você acha, né? Comparando com a igreja moderna, né? Com a igreja dos dias de hoje. Então, nós vamos falar a respeito desse assunto. Temos aqui alguns capítulos, né? Por exemplo, Lucas, capítulo 9, e também o capítulo 10, os dois capítulos, né? Enfatiza a respeito do assunto. O Mateus também, capítulo 10, é muito interessante, se você quiser ler, né? Confirmar, acompanhar. E é isso. Vocês acham que os discípulos, eles tinham algum ganho, algum salário, se eles faziam isso por amor ou por interesse próprio, pessoal, né? Se você achar interessante o vídeo, comente, né? É interessante o seu comentário, né? A sua curtida, o seu like, tudo isso estará ajudando ao canal, né? Então, gente, aqui em Lucas, capítulo 9, Jesus diz o seguinte aos discípulos: E tendo Jesus convocado os 12, deu-lhe poder e autoridade sobre os demônios para efetuarem curas. E também enviou os mesmos para pregar o evangelho, o reino dos céus, e a curar os doentes. E Jesus disse aos seus discípulos: Nada levem para o caminho, nem bordão, nem bolsa, nem pão, nem dinheiro. E não levem mais do que uma túnica, né, gente? Aqui uma muda de roupa, né? E na casa em que vocês se hospedarem, ali vocês comam do que colocarem diante de vocês. Então, gente, isso aqui é Lucas capítulo 9, tá? Jesus ordena os seus discípulos, mas que eles não levem reserva de suprimento, né? É interessante que nenhuma reserva de suprimento seja levada, né? Vocês não levem dinheiro, vocês não levem pão, vocês não levem mais do que uma muda de roupa, vocês não levem cajado, né? No caso, o bordão, e aonde vocês chegarem e ali se hospedar, vocês comam naquela casa do que colocarem diante de vós, né? Então nós vamos agora para o capítulo 10 do mesmo Lucas. Aqui no 9 Jesus envia primeiro os 12 e aqui no 10 Jesus vai enviar os 70, né? E depois disso, Jesus designou outros 70 e os enviou de 12 em 12 para levarem a mensagem. E aí o versículo 4, não levem bolsa, nem alforje, nem sandálias, e também a ninguém saudem pelo caminho. E entrando numa casa, dizei, a paz esteja convosco, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu sustento. Então Jesus ordena aos 70 exatamente o que ele havia ordenado aos 12, né? Aqui no 9. E aí, gente, vem essa pergunta: por que Jesus faz uma restrição tão séria na questão de reserva de suprimentos, né? Por que somente um par de sandália, só uma muda de roupa? Por que eles não podem levar ouro ou prata? Isso está lá no capítulo 10 de Mateus também, né? Vocês não podem levar nem ouro e nem prata no cinto de vocês, né? E aí a mesma coisa lá no 10 de Mateus, aonde vocês chegarem, se hospedem e comam ali do que colocarem diante de vocês, pois digno é o trabalhador do seu sustento. Ou seja, eles iriam a essa missão, né? Iriam evangelizar toda aquela região ali de Israel, todas as cidades, os povoados, e aonde eles chegassem, que se hospedassem ali numa casa que fosse digna de recebê-los e ficassem ali sendo sustentados enquanto a missão estivesse em vigência, né, por aquela família.
por aquela casa, tá, gente? Na minha opinião, pessoal, eu vou dar aqui a minha simples e humilde opinião e vocês podem discordar tranquilamente. Jesus, ele estaria colocando aqui os seus discípulos à prova, tá, gente? A prova, exatamente, há uma prova dura, há uma prova de fogo. Por quê? Se os discípulos tivessem realmente comprometimento com a verdade, com o evangelho, né, com a palavra de Deus, se eles fizessem realmente por amor, eles iriam tranquilamente como foram, tá? Mesmo sem nenhum suprimento de reserva, né? Sem 2 mudas de roupa, sem 2 pares de sandálias, sem dinheiro, sem ouro, sem prata, né? Confiando simplesmente em Deus acima de tudo, na missão que eles tinham na mão, porque eles gostavam, eles amavam o que faziam, tá? Era por amor a Deus. E jamais eles rejeitariam, né? Agora, uma outra coisa que eu vejo aqui é que Jesus está separando o joio do trigo, né? O que acontece? Os mercenários, aqueles que têm sempre o intuito de se dar bem, com certeza não aceitariam, jamais, né, uma questão dessa daqui. Então, assim, imagine, né, se for para ter um hotel 5 estrelas naquela determinada cidade, se for para cobrar dízimos e oferta das pessoas, né? Depois nós vamos falar disso também. Se for para vocês terem a melhor comida, enfim, dinheiro depois, e vocês vão ter grana no final das contas, eu acho que qualquer um aceitaria, né, essa missão. Porque o mercenário, o cara quer se dar bem. Agora, numa questão restrita dessa daqui, onde você não poderia levar nem mais do que o par de sandália que você estivesse ali calçado, onde você não teria mais do que a própria muda de roupa, né? Onde você não deveria levar dinheiro, nem prata e nem ouro. E Jesus deixa bem claro, e na cidade em que vocês chegarem, vocês comam do que colocarem diante de vocês, né? Naquela casa em que vocês hão de se hospedar, porque digno é o trabalhador do seu salário. Então o que acontece? O mercenário não aceitaria isso aqui nunca. Ou seja, as pessoas comprometidas com o evangelho, com a doutrina, deveriam aceitar. Mas o mercenário jamais ele aceitaria. E eu acho que isso aqui era uma maneira muito inteligente de Jesus já para separar o joio do trigo, para que realmente fosse a missão os comprometidos e não os mercenários, né? Aqueles que pensam em se dar bem pessoalmente e financeiramente. Então aqui não tem espaço para essas pessoas, tá? É uma coisa muito restrita realmente e que esse tipo de gente não teria espaço dentro da obra de Jesus, mas somente aqueles que teriam empenho e amor pela doutrina, né? E aí, gente, por que Jesus não ordenou que os 12 e também os 70 cobrassem dízimos e ofertas aonde chegassem? Por uma razão simples, gente. Nós falamos isso em vídeos anteriores, né, a respeito de dízimos e ofertas. Se você puder procurar esses vídeos, com certeza vai ajudar você bastante, porque Jesus, ele era filho de José e Maria, da linhagem de Davi, da descendência de Davi, da tribo de Judá. E os seus discípulos eram 12 apóstolos e eles estavam ali representando as 12 tribos. Com certeza, cada discípulo de uma tribo diferente. E o dízimos e ofertas é uma coisa ligada simplesmente aos levitas, à tribo de Levi. Somente os levitas deveriam tomar dízimo de todas as tribos de Israel por uma questão óbvia. Eles não tiveram terra, não tiveram herança, tá? Eles tiveram cidades entre todas as tribos e Deus ordenou, isso está lá em Deuteronômio 18, tá? Em Deuteronômio 14, que somente os levitas deveriam tomar dízimo e todas as tribos deveriam sustentar os levitas, devolvendo, dando-lhes os dízimos, tá, gente? Então, Jesus, sendo da tribo de Judá, ele não poderia mandar os seus discípulos cobrar dízimos e nem ofertas. Mas se Jesus tivesse feito isso, e se os seus discípulos fizessem isso, eles estariam transgredindo a lei de Moisés, onde somente os levitas deveriam receber os dízimos de todas as outras tribos.
do meio do povo de Israel, né? Quanto à questão de Malaquias capítulo 3, né? Trazei todos os dízimos à casa do Senhor. Também, gente, ali o profeta Malaquias, ele está falando ao templo de Jerusalém. Quando fala casa do Senhor, é o templo em Jerusalém. Não são as igrejas modernas de hoje, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O povo de Israel, os judeus, eles tinham terminado de voltar da Babilônia e o povo tinha ficado no cativeiro por mais de 70 anos e tinham perdido a prática de entregar os dízimos, né, ao templo. E aí o profeta está restaurando tudo aquilo que havia antes, segundo a lei de Moisés. Então o povo deveria levar os dízimos ao templo em Jerusalém e entregar aos levitas, aos sacerdotes, pois o templo estava sendo abandonado pelos porteiros, pelos cantores, pelos sacerdotes, todos os levitas que cuidavam do templo. E aí o profeta está chamando a atenção do povo para que volte a praticar tudo aquilo que estava recomendado na lei de Moisés. Então não se trata de igrejas modernas. Quando fala a casa do Senhor, é o templo em Jerusalém, nos dias de Malaquias, que por sinal foi 400 anos antes de Cristo, tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, gente. E aí, gente, finalizando, vamos ver o que Pedro diz na segunda carta de Pedro, capítulo 2, sobre os tempos modernos, né? Sobre a igreja dos últimos dias, dos finais dos dias. Aí você compare, tá? Se a igreja moderna, ela está seguindo os passos da igreja de Jesus e dos seus apóstolos. Então, segunda carta de Pedro, capítulo 2. E assim como no meio do povo surgiram falsos profetas no passado, haverá também entre vós falsos mestres, os quais introduzirão doutrinas de heresias e mentirosas, a pontos de negarem o próprio Senhor. E muitos seguirão as suas práticas mentirosas, e por causa desses falsos mestres, o evangelho será escandalizado. Esses falsos mestres serão movidos de ganância e farão comércio de vocês, com palavras mentirosas e fingidas. Mas para os tais de longo prazo, o juízo já está determinado, tá, gente?